Fala aí pessoal, estamos novamente e nesta aula mais uma vez estaremos abordando alguns dos principais efeitos utilizados no mundo do áudio, da edição de áudio. Então vamos aí. Primeiramente aqui a gente vai trabalhar, na verdade, essa aula com os efeitos mais que a gente conhece, né? Que é o eco, delay, reverb, que são esses efeitos mais doidos, mais loucos que muitas pessoas gostam de usar. Então primeiro é o eco. Então vamos aqui em efeito e ele está aqui embaixo de distortion. Então eco. O que o eco é? É o que? A multiplicação ou repetição com o fade. Então se eu falar olá, o eco ele vai falar olá, 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 olá. E assim sucessivamente, dependendo da frequência e da altura que eu falar o meu olá. E também depende da câmara ou da caverna do dragão ou o lugar que eu estiver, né? Então, por exemplo, aqui, se eu colocar em visualizar aqui com as configurações já pré-definidas do eco e visualizar, olha só o que eu tenho. Então, nesta aula, vamos aprender sobre... Viu? Então, eu tenho aqui um atraso de 1 segundo para a fala que eu falei. Então, assim que eu falar olá, passou 1 segundo, vai ter o outro olá e assim sucessivamente. Eu quero diminuir, então eu quero 0,5. Opa! 0,5. E o fator de decaimento eu quero 0,2. Então vamos visualizar aqui para a gente ver como ele vai ficar. Então, nesta aula vamos aprender sobre os equalizadores e como a gente pode trabalhar ele. Ok? Então é muito simples o eco. Você determina o fator de atraso, que ele vai falar a palavra, e o fator de decaimento. Ok? Muito simples. Feito isso, clica OK, ele vai apresentar, vai adicionar todo esse eco nesse áudio seu. Porém, o eco, ele é um efeito muito simples. Ele é tipo um light, entende? Ele é o mais basicão. É onde que entra o delay. O delay, ele é o eco aprimorado, podemos dizer. É um eco com armadura de ferro. Referência, né? Então vamos aqui em efeito, vamos aqui embaixo, ele está abaixo de adjustable fade, então ajuste de fades. Então ele está aqui em atraso. O que eu achei bastante ruim nessa versão em português do Audacity é o lugar, é a posição desses efeitos. Em versões em inglês ou espanhol, o delay ele está abaixo do equalização. Entende? Eu não sei se é só nessa minha versão que tá assim, mas em versões inglesas que eu trabalhei, ficava abaixo do equalização. Mas tá bom. Deixando de lado essa opinião, vamos aqui em atraso, aqui, ó. Entre ajustes de fade e clip fix, atraso. Então, na janelinha já está escrito não atrase, sim delay. O que o delay é? É o eco aprimorado, é o eco com armadura de ferro, é o eco com o soro da invencibilidade, podemos dizer. Então, o que a gente tem? Primeiro, tem em mente, é o tipo do delay. Aqui o regular, olha só, se eu colocar em regular, olha só o que eu vou ter. Então nesta aula, pronto. Se eu colocar em bow cymbal, olha só o que eu tenho. Então nesta aula, vamos... E reverse bow cymbal. Então, nesta aula, vamos... Então, olha só. O regular, ele é o regularzão, ele não vai ter nenhum efeito, na verdade não é efeito, não vai ter nenhuma sensação. Agora o bow cymbal, ele já tem uma sensação de que o áudio tá batendo em alguma coisa e tá voltando. Podemos dizer, como se eu estivesse em uma sala de ópera. A sala de ópera, para quem entrou, ela é bastante doida, é muito massa. Você fala lá dentro, o áudio bate nas paredes e retorna para você. Diferente do regular. O regular vai e o voltar dela é um áudio muito irreal, podemos dizer. Vou colocar em bow cymbal. E aqui, delay level per echo. Então, o eco ele vai ter o quê? Ele vai ter o level de decibéis. Então, aqui ele tá menos 6. Se eu diminuir aqui, ó, eu quero ele, por exemplo, menos 17. Vamos ver se é o que eu quero. Então nesta aula, vamos... Ó, você vê que ele deu aquela suavizada. Ó. Então, nesta aula, vamos aprender sobre os equalizadores.
E aqui abaixo os segundos. Podemos dizer que é o atraso dele, do delay, que é o mesmo do eco. Esses dois aqui é igual ao do eco. E aí entra a parte de baixo, que é o Pitch Temp Effects, que é o tipo de efeito. Ó, pitch barra tempo ou LK pitch sheet. Então, nesta aula, se eu mudar aqui. Então, nesta aula, a gente tem uma mudança bem significativa nesses elementos. Lembrando, o delay e o eco, ele vai ser sempre utilizado de formas diferentes com áudios diferentes. Então, um áudio pode usar uma configuração Y e o áudio usar a configuração X. Aí vai ficar de acordo com vocês e vocês estudar, mexer, fuçar aí no delay e no eco para vocês chegar o mais perto possível do efeito que vocês querem. E por último é o efeito de reverb. Reverb, vamos aqui em efeito, ele vai estar as opções de reverberador. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso mesmo, reverb. Então, agora entra uma doideira muito louca que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, área da sala. Não vou mexer em nada, vou visualizar antes. Sempre vocês fazem isso. Então, nesta aula, vamos aprender sobre... Então, de lata aqui, de lei, eu já tenho o quê? Minha voz que eu tô dentro de uma sala, bem vazia. Então, eu tô sozinho lá falando alguma coisa. E aí, a área da sala vai determinar o tamanho dela em si. Se eu colocar 100, ó, visualizar. Então, nesta aula, se eu colocar ela bem pequena aqui. Então, nesta aula, vai determinar o tamanho da minha sala, a minha porcentagem da sala. Ou abaixo o atraso que o meu eco vai retrair. Então, 10 milissegundos. Se eu colocar aqui 100 milissegundos. Então, nesta aula, vamos aprender. Então, ele vai ter um retorno mais lento. A reverberação, vamos visualizar. Então, nesta aula, vai ser o reverb que ela vai utilizar, tipo um delay da vida. A atenuação vai ser as opções de campo, de frequência, tons baixos e altos, as porcentagens, o ganho seco e úmido. São opções que vão ser usadas gradativamente em determinados projetos. E amplitude estéreo, ó, que você pode diminuir ou aumentar. Vejando, pessoal, tudo que eu disse, tanto o reverb, ó, tanto o eco, para você habilitar, não é só clicar em visualizar, vocês têm que clicar em OK. Clicou em OK? Então, nesta aula, o seu áudio recebeu aquela atualização, o seu upgrade de modificações de áudio. Então, lembrando, muita atenção nisso. Ah, mas eu fiz errado. Ctrl Z. Ah, eu fiz outras coisas erradas. Ctrl Z e assim sucessivamente. Então, e é só vocês em aulas passadas, a gente tem a opçãozinha da aula sobre histórico. Então, basta você correr um pouco aí atrás nas aulas, você vai ver como é que vai funcionar para você conseguir um lugar certo onde você fez aquela modificação que você quer voltar a ela. Ok, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Abraços e fui!